Oi, um dos personagens bíblicos que eu mais me identifico é Pedro, o discípulo de Jesus, o sanguíneo, quase incontrolável. Pedro teve seus altos e baixos na sua caminhada com Cristo, teve revelações extraordinárias como "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo", ou frases marcantes quando Jesus os manda todos embora e ele se joga à frente de todos e diz: "Senhor, para quem nós iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna." Mas o mesmo Pedro, que amava muito o Senhor, que era muito intenso nas suas declarações, que era expressivo o tempo inteiro, esse mesmo Pedro também tinha seus momentos de baixa, ele tinha os seus momentos de queda, tinha os seus momentos de desânimo, ele era extremamente inconstante enquanto caminhava com o Senhor, e Jesus nunca perdeu a paciência com ele. No último dia, no dia da prisão de Jesus, Pedro lança a mão de uma espada, tenta matar um soldado chamado Malco, corta a sua orelha e ainda recebe uma bronca de Jesus. Jesus cola novamente a orelha de Malco e repreende a Pedro e diz: "Pedro, quem viver pela espada morrerá." Pedro garra a primeira trilha que tivesse no mato, com certeza, e sumiu. Algum tempo depois, algumas horas depois, Jesus estava sendo já preparado para um julgamento e tal, e as pessoas começam a reconhecer a Pedro e dizer: "Ei, você é um daqueles, um dos discípulos de Jesus, você é um deles", e ele começa a negar. E nega uma vez, nega duas, nega 3 vezes, e quando nega 3 vezes o galo canta e ele lembra-se de uma palavra de Jesus que dizia que mesmo naquela máscara de tanto amor, dentro de alguns poucos dias ele o negaria 3 vezes antes que o galo cantasse. E se cumpre a palavra e Pedro chora, a Bíblia diz, amargamente. Jesus morre e chega o domingo de manhã. E domingo de manhã é como se os discípulos estivessem reunidos num lugar, lamentando a morte do seu mestre, lamentando a perda do seu Messias. E as mulheres vão ao túmulo e encontram lá um anjo, e o anjo manda um recado e diz: "Mulheres, ide, avisem aos discípulos e a Pedro que ele está indo adiante de vocês, a Galileia, no lugar de sempre." Irmão e irmã, Pedro, eu imagino e gosto da narrativa do pastor Ed Renekiewicz quando ele diz que é como se todos estivessem numa mesma sala e de repente as mulheres trouxessem a nossa notícia: "Olha, Jesus mandou dizer que está indo adiante de vocês para a Galileia", e todos começam a ficar eufóricos, animados, e arrumam e vestem as suas capas, amarram suas faixas, calçam as suas sandálias, mas tinha alguém na sala, certamente que não se mexia. Esse alguém era Pedro. Com certeza ele considerava, imagino eu, que aquela ressurreição já não era mais para ele, que esse convite de reencontro pós-morte já não era mais para ele, porque ele havia abandonado, tinha pisado na bola feio com Jesus, não uma nem duas, mas 3 vezes só numa mesma noite. Pedro se sentia indigno de aceitar o convite, mas Jesus, sabendo que se, quem sabe, Pedro recebesse um convite genérico, ele não iria, Jesus manda um recado e os anjos dizem às mulheres: "Olha, ide avisai aos discípulos e especialmente a Pedro." Eu quero falar com você que está atônito também por causa do seu pecado, está chorando as suas culpas, está num canto largado. Eu quero dizer para você que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Todas as manhãs é como se Ele te encontrasse e dissesse: "Construa sua história comigo, diferente, esqueça o que você fez de errado, esqueça o que você pecou e caminhe, vá adiante." Eu tenho certeza que o convite para a mesa, o convite para a ressurreição, o convite para celebrar a vida do Filho de Deus é principalmente para aqueles que o negaram, para aqueles que com as suas atitudes frustraram, quem sabe, os seus próprios projetos em Deus e frustraram alguém, ou pensando que frustraram até o próprio Senhor. Eu quero que você, que se sente um pouco Pedro hoje, seja estimulado por essa mensagem a levantar-se e ir ao encontro dele, porque ele ressuscitou principalmente por você. Deus te abençoe.